E você entende, então, que o socialismo e o comunismo são doutrinas satânicas? Não sou eu. O Fernando Pessoa, na década de 20, escreveu um poema dizendo que se todo o lixo moral e mental fosse colocado junto, a Só que ao antidoutrina, mesmo não é isso? tempo, só que ao mesmo tempo Há 100 anos, bicho. Não é há 100 anos. você Há 100 falou anos. que o presidente Lula é moralmente superior ao Bolsonaro. Se você envenenasse meu café, me chamando aqui pra eu gravar o episódio, eu seria moralmente superior ou inferior a você dizer eu te mato se você vier em minha casa e me matasse quando eu batesse na sua porta? A maneira Seria insidiosa. inferior. É isso. Abertamente, Mas honestamente. abertamente o um Bolsonaro ladrão, é transparente sobre o que ele quer. Ele deixa não bem sei claro sobre, o que ele quer. Não sei sobre ele é transparente sobre o que ele quer, mas ele prometeu a defesa da família e agora ele se orgulha de 70 leis feministas. Ele prometeu combater o PT e Cássio e Mendonça são dois caras que mamaram cargos do PT e tudo que eles tiveram na vida foi derivado do PT, não é isso? Todas as indicações, todos os tribunais de Bolsonaro não foram pessoas intimamente comprometidas ao PT. Todas as políticas de Bolsonaro não foram altamente benéficas ao PT. Ele não devolveu o Brasil ao PT ou não? Cássio não. Tudo que Cássio passou em que concurso? Os cargos que ele teve, todos foi Lula e Dilma que indicou, não é isso? Mendonça escreveu um livro de ódio, escreveu um livro homenageando o estagiário de Toffoli, não é isso? Chegar e fazer tudo diferente, independente da estrutura. Não, tudo diferente não, mas tipo, tudo diferente não. Inclusive, você não acha que ele teve, por exemplo, durante a atuação, durante a pandemia, ele foi uma pessoa que teve uma coragem... Moralmente inferior ao PT. Ele imprimiu mais dinheiro, mais moeda, ele permitiu mais corrupção, mais violações. A pandemia nesse país teve violações de direitos ou não? Sim ou não? Muito. Quem era o comandante supremo das Forças Armadas? Quem jurou morrer pra defender nossa liberdade, ficou de 4, foi quem? Ele era o comandante supremo das Forças Armadas, sim ou não? Mas que era dever dele morrer pra defender nossa liberdade ou não? Mas o que você esperava? Que ele colocasse o exército na rua? Que ele fosse homem e cumprisse a lei. Pra começar, não indicasse petista pro STF. Ele podia botar os filhos dele lá, seria menos pior, não é isso? Os filhos dele lá ia inocentar Palocci, igual inocentou semana passada. Inocentou Palocci? O Cássio foi o Mendonça. Esses caras são petistas, pô. São implantamento. Se tem algo que você... Tem algo que eu já aprendi. Tem um curso lá, a galera gosta muito de fazer o COF do Olavo. Mas eu recomendo, antes de fazer o COF, fazer o curso de formação política. São só 8 aulas. E a primeira aula, ela ensina uma coisa muito importante. Entre seus compromissos pessoais e suas crenças pessoais, 99% das vezes o cara vai com compromisso pessoal, não é isso? Sim. Hein? Sim. Pois é. Qual o compromisso pessoal dos caras que foram feitos pelo PT? Tudo que eles são, eles devem ao PT. Pois é. Ele botou essa galera no STF, em todos os tribunais superiores, não é isso? Que general que ele botou, em que posição no poder, que ele não se tornou general através de favores do PT? Eu não conheço nenhum. Santos Cruz, o outro desarmamentista, o mano do Aleijado. Todos os caras aí, pô. Todos os caras que secaram o Bolsonaro, todas as políticas públicas, ele reduziu a maioridade. A minha ele desarmou. Ele reduziu mais metade do número de armas que eu podia ter. Ele aumentou o número de armas que você podia ter. Não, mas ele fez uma série de decretos que facilitaram o acesso. Isso, um decreto que ele sabia que no dia seguinte o cara ia desfazer e todas as armas que eles pagaram o triplo do preço ia devolver a Dino, não é isso? Mas você acha que dá pra aprovar a lei assim? Ele aprovou a reforma da Previdência dilmista. A reforma da Previdência pra aumentar o Estado, ele aumentou. Quem foi que falou? Ele tem discurso de Bolsonaro, de todos os mandatos, dizendo que quem tem a chave do cofre manda no Legislativo. Ele tinha a chave do cofre ou não tinha? Ele distribuiu a chave do cofre pro PT. O PT mandou no Legislativo, não é isso? Quem votou em Bolsonaro, votou pra ele fazer crime de violência psicológica contra a mulher? Lei de defesa à falsa acusação estupradora, a falsa acusadora de estupro? Quem votou em Bolsonaro votou pra isso? Não. Esse tipo de coisa reforça ou diminui a família e a fecundidade. O Brasil tem a menor fecundidade das Américas, fora o Canadá, é mais baixo que os Estados Unidos. É graças a Bolsonaro. A Lei Maria da Penha. E rapaz, Bolsonaro e Damares apoiaram o fim do crime de alienação parental. A mulher ter o direito de botar na cabeça um monte de mentira, fazer a caveira do pai dentro de casa, não é isso? Alienação parental é uma coisa absurda ou não é? O crime de alienação parental. Pois é, aí o cara, Bolsonaro ainda quer acabar com a única norma que impede a mãe de falar mentira fazendo a caveira do pai pra criança, não é isso? Magno Malta, inclusive, se não me engano, foi o cara que propôs isso aí, e Damares, não é isso? Pelo amor de Deus, tá maluco? O quê? Bolsonaro não armou ninguém, não é isso? Ele não reduziu a maioridade. O número de... a impressão de dinheiro aumentou, diminuiu. Trump no poder 2 anos. Nada, não fez nada, porra. Ele combateu o PT. O cara entregou o Brasil ao PT, não é isso? Acho que ele tem ligado, não. Eu acho que pega uma estrutura enraizada. E realmente, a estrutura pública brasileira ela é gigantesca. Ele podia não ter melhorado muito, assim, pra que piorou. Até pra você chegar e entender como é que funciona, não é simples assim. A gente tem que pensar que o PT, por exemplo, quando ele retorna ao poder, ele já retorna com muita experiência. Mas ele retorna quando ele saiu do poder. Ele retorna com pessoas com
capacidade de entender como é que funciona a máquina. O Bolsonaro, ele não tinha time. Mas ele teve dificuldade que o PT saiu do poder? Time. Mas quando foi que o PT saiu do poder? O ministro da Saúde de Bolsonaro é um petista, até todos os petistas que ele indicou, ou não? Mas tem muita gente que se revela depois. Augusto Aras não comemorou a posse dele com os fundadores do PT no dia que ele tomou posse? Os caras não disseram que orgulhosamente acabaram com a Lava Jato? O PT teve mais poder no governo Bolsonaro do que tem hoje. Se Lula tentasse hoje aprovar uma lei de defesa à falsa acusadora de estupro, teria oposição, que não teve porque Bolsonaro aprovou. Se Lula tentasse hoje aprovar uma lei de crime de violência psicológica contra a mulher, não passaria, porque tem oposição. Bolsonaro passou leis que eram pautas que nem o PT nunca teve a ousadia de passar sem oposição nenhuma. Eu não sei, eu não... O quê? Não, a nossa oposição... Não teve lei como é o nome da falsa acusadora de estupro? A nossa oposição, você não pode falar, agora o Lula conseguiria, não faria porque a oposição impediria. Ele não fez. Não teve nem ousadia de tentar. A oposição até agora não teve nenhuma vitória. Agora, uma coisa eu posso lhe dizer, nem Lula nem Dilma nunca reduziram a quantidade de armas que eu podia ter. Bolsonaro me desarmou. Bolsonaro me desarmou, nem Lula nem Dilma nunca me desarmaram. O quê? Reduziu o número de armas no Senarme. Esses decretos que a senhora se refere, que facilitou relativamente para algumas pessoas. Muito, facilitou e muito. Reduziu para... Aqui no DF, 38, rapidinho, aqui no DF, por exemplo, a gente teve um surgimento incrível de clubes de tiro. E estão todos fechando e todo mundo devolvendo as armas. Sim, mas por quê? Por causa do PT. Não. Foi por causa do PT, porque aí o PT chegou ao poder e mudou tudo. Agora, aqui em Brasília, não. Muitos clubes de tiro, muita gente conseguiu tirar a licença para poder ter arma. A gente viveu um momento completamente diferente com o presidente Bolsonaro. 100% agora, dessas imaginar pessoas que isso vão sofrer expurgos agora e perder tudo. Vai ser mudado de uma hora para outra? Não, ele não imaginava que um dia ele ia sair do poder e se não fosse uma lei, isso poderia ser feito a qualquer momento. Todo mundo sabia disso ou não? Mas por que você acha que ele não fez a lei? Compromissos pessoais, porque ele se comprometeu com pessoas altamente comprometidas com o PT, como o Tarcísio, que mamou cargo com o PT em órgão extremamente corrupto anos e anos, não é isso? Ele não mamou lá, o Tarcísio não mamou anos e anos naquele... Mas o DENIT não é um dos órgãos mais corruptos do Brasil. Ele tá denunciando algum crime? Ele fez alguma delação? Bolsonaro prometeu que ia combater o PT, chegou lá e disse que agora o sucessor dele é um petista, é um cara que mamou cargo num dos órgãos mais corruptos do Brasil durante o governo PT, não é isso? Você tá falando que o Tarcísio é petista. Ele mamou o cargo com o PT ou não mamou? Mas o fato de você trabalhar na administração te torna? Se você trabalha em um órgão extremamente corrupto e não denunciou ninguém de crime, tem uma coisa errada aí, não é isso ou não? Ele foi chefe do DENIT ou não foi? Como é que você sai de um negócio... Pra começar, alguém recebe cargo comissionado do PT sem nenhum compromisso pessoal? Eu conheço muitas pessoas. Aqui em Brasília, por exemplo, tem muita gente que tem cargo comissionado e não tem compromisso com o PT. Pois é, a máquina é muito grande, precisa de gente técnica. Pois é, mas a gente promessa... não pode falar que tá com cargo comissionado com o PT é porque tem compromisso e tá fazendo coisa errada. Como não? Se ele dá confiança, é muito não simplório. Deve? A renda dele, o cargo dele, ele deve a quem? Não foi o cara que deu? É isso. Bolsonaro prometeu, categoricamente, inclusive o príncipe utilizou essa expressão várias vezes na campanha, desnazificação. Desnazificação é uma expressão jurídica, né? Significa afastamento total e completo de qualquer pessoa minimamente ligada ao regime anterior. Ele fez o oposto. Ele aumentou o número de petistas no governo, né? Isso é ser muito inocente, você acreditar que dá pra chegar no governo. Eu fui inocente, achei que Bolsonaro não era do PT, que ele não ia avançar mais a pauta petista do que Dilma avançou, não é isso? Eu não achei que Bolsonaro fosse me desarmar, ele me desarmou, não é isso? Eu não achei que ele fosse facilitar pro vagabundo, ele facilitou, não é isso? Aumentou ou diminuiu a roubalheira, o gasto público, a impressão de moeda com Bolsonaro, não é isso? Não, diminuiu e muito. E a Lava Jato botou pocando com todo mundo? Quais foram os casos de corrupção? Quais foram os casos de corrupção que surgiram no governo Bolsonaro? Bolsonaro diz, eu acabei com a Lava Jato. Porque eu queria saber o seguinte, eu queria saber... Você quer que eu enumere da pandemia? Qual é o caso de corrupção federal? Se você falar estadual, tem vários. Tem vários. Mas os estados estavam controlando o seu dinheiro. Agora me diga qual foi o caso de corrupção protagonizado pelo governo Bolsonaro. Rapaz, dinheiro é a coisa menos valiosa do mundo. É puta que você paga com dinheiro é ladrão, não é isso? A coisa mais valiosa do mundo é sua honra e sua liberdade, não é isso? Ou não? Sim. Bolsonaro tirou nossa honra e nossa liberdade. E não, pior do que roubar, minha pergunta. Ele deixou roubar. Não, porque assim, você falou que o governo Bolsonaro teve mais corrupção que o no Lula. Os respiradores, você falou os gastos... Isso. Aí eu quero saber, qual foi o caso de corrupção do governo Bolsonaro? Dezenas de casos. Quer que eu enumere os casos de corrupção por todo o Brasil? Bolsonaro propôs a lei que deu autonomia total a cada prefeito e governador cometer os maiores crimes contra a humanidade desse século. Ele é comparsa. Ele propôs a lei que deu autonomia total a esses caras cometerem esses crimes. Não, a Constituição já garante autonomia para os municípios. Não, autonomia de cometer crimes, de fazer trancar tudo. Os municípios fazem gestão do recurso que chega, são eles que administram e já respondem por isso. Isso aí não é uma invenção do Bolsonaro. Mas qual era a previsão legal? Esse é o artigo 18 da Constituição Federal. Mas 18. Mas tem trancar tudo no artigo 18?
lockdown, o cara fechar o comércio dele, ou a previsão legal de fechar comércio adveio da lei emergencial que foi de proposta dele. Ele propôs a lei que tinha os crimes contra a humanidade lá dentro, não é isso? O tranca-tudo que destruiu famílias, destruiu empresas, aumentou a base monetária sem precedente, não é isso? O Bolsonaro foi contra. O Bolsonaro ele propôs. O Bolsonaro foi contra o tempo inteiro. Ele foi contra o lockdown. Ele advogou contra o passaporte vacinal. Ele foi uma pessoa que buscou ter critério. Ele falou que era contra, como ele falava que era a favor da redução da maioridade, mas na hora de... Ele falava que a reforma da Previdência dele ia ser de capitalização, chegou lá, fez o igual de Dilma, pior, não é isso? Tipo assim, tudo que ele dizia, ele foi lá e fez o oposto, não é isso? Falar, ele fala o que a galera quer ouvir. Agora fazer, o cara faz o contrário, não é isso? Mas você ainda não respondeu o caso de corrupção do governo Bolsonaro. Ainda não respondeu. Não tem caso. Bolsonaro falou. Bolsonaro falou que não tem mais corrupção. A Lava Jato acabou. Renato, que não tem mais corrupção no governo dele, não é isso? Bolsonaro, você pode ter certeza, acho que você vai concordar comigo nisso. Ele é o cara mais investigado. Ele estava sendo investigado porque ele chegou perto de uma baleia. Então é neste nível que é o que fazem com ele. Até hoje, nada. Nenhuma acusação de desvio. Tentaram falar que ele roubou joia. E Lula fez igual. O negócio do relógio Cartier. Muito igual. Muito Lula mais. com o relógio no braço, muito falando mais. do cara do outro do relógio. Né? Não, é aí não tem nada a ver. Foi arquivado. Lula e Bolsonaro são pessoas que têm condição moral e intelectual de ser prefeito de interior. Eles têm... Eu só acho que não, são Bolsonaro entende o que é a terceira lei da demanda? Não são nem um pouco comparáveis. Você acha que Bolsonaro entende o que é a terceira lei da demanda? Você acha que Bolsonaro sabe o que é isso? Bolsonaro é um cara que tem condição de ser prefeito do interior, porra. Tipo assim, ele pode estar muito bem intencionado, mas como ele tá comprometido com um monte de vagabundo com a escória, tipo assim, ele está cercado de caras ainda mais covardes, ainda mais corruptos do que ele, ele vai deixar a galera fazer o que quiser, não é isso ou não? Vamos pensar o seguinte. Você veio da Bahia. Você acha que uma pessoa intelectualmente preparada, um lorde... Deixa eu colocar aqui, vou personificar numa pessoa. Você acha que Romeu Zema... E não adianta também eu criar um personagem fictício. Por que o Luiz Felipe não foi vice-presidente de Bolsonaro? Eu não ia ser ele até 24 horas antes. Quem foi que articulou pra dar 1-0 nele? Não foram os amigos íntimos de Bolsonaro? Não foi Mourão, os caras, os militares que ele cercou e ele respeitava mais do que ele mesmo? Ele dizia uma coisa, o militar dizia ele obedeceu o militar. Ele deu poder a caras ainda mais covardes e mais corruptos ainda, não é isso ou não? Você acha que a população tem condições de escolher uma pessoa intelectualmente superior, moralmente superior? Você acha mesmo? A população escolheu pelo armamento ou pelo desarmamento? A população escolheu pelo armamento. A população escolheu e foi traída pelo Congresso Nacional. Pelo Congresso o quê, rapaz? Pelo Congresso o quê? Se Bolsonaro passou 20 anos dizendo que quem tem a chave do cofre é o dono do Congresso, ele tinha a chave do cofre, ele não apoiou diversas PECs, inclusive a da reforma. Os mesmos votos da reforma da Previdência dilmista que ele apoiou petista, ele não podia ter passado arma, ele não podia ter passado maioridade penal. Por que ele não passou? Não foi ele que disse que o Legislativo tem a chave do cofre? Porque ele deu a chave do cofre ao PT. Ele deu todos os acessos, tudo pros outros. Ele pode não ter roubado. Agora, se ele roubasse, seria menos grave do que deixar o PT roubar. E pior do que deixar os outros roubar é deixar eles roubarem nossa liberdade e nossa honra. Bolsonaro é comparsa dos maiores crimes contra a humanidade desse século, que foi a fraudemia e essa vacina experimental em criança. Ou não? Mas o Bolsonaro não advogou em nenhum momento, não quis. Ele falava contra e autorizava. Vacinal. Mas quem era o comandante em chefe? A vacina quem tinha a obrigação de garantir nossa liberdade? No Brasil, depois de passar pelos critérios da Anvisa, tanto é que tem muita gente que atribui a ele as mortes do Covid. Pois é. Eu atribuo a ele as mortes da vacina. Com meu dinheiro, inclusive em criança, contra a vontade, não é isso? Pessoas perderam emprego porque não foram vacinadas. Sim. Pois é. Bolsonaro foi comparsa de tudo isso. Pegou dinheiro público pra comprar um produto que o fabricante disse que é caveat emptor, né? Como é? Nós não responsabilizamos por porra nenhuma, não é isso?